São João, vamos abrir no capítulo 7. Amém. Convido a igreja a ficar em pé. Vamos ler 3 versículos, a começar no versículo 37. João, capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Até aqui a palavra do Senhor. E no último dia da festa, amém? E este é o último dia da festa. Tivemos sexta à noite, sábado à tarde, hoje pela manhã e agora pela tarde. E acreditamos que nesta tarde Deus tem algo especial para nós, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e damos graças, Senhor. Agradecemos por Jesus, qual veio a nós, Senhor, e deu a vida por nós na cruz do Calvário, ressuscitou, está vivo à tua mão direita, intercedendo por nós a cada dia, Senhor. Agradecemos pelo Espírito Santo a quem enviaste, Senhor, no dia de Pentecostes, Senhor, para estar conosco, Senhor. E nesta tarde nós podemos, Senhor, meu Deus, experimentar a sua presença, Senhor, no nosso meio, Senhor. Que o Senhor nesta tarde possa ter toda a liberdade para se mover no nosso meio. Que o Senhor possa ajudar-nos a preparar o nosso coração para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta tarde, Senhor. Senhor, nesta tarde, desde já eu repreendo em Teu nome, em nome de Jesus, toda a força contrária, todo o espírito das trevas, todo o espírito diabólico. Eu repreendo no nome e no sangue de Jesus, paraliso agora e declaro para a sua palavra, onde está escrito, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nesta tarde, Senhor, traz liberdade aos cativos. Nesta tarde, Senhor, traga liberdade a cada um estar na sua presença, Senhor, com o seu Espírito, Senhor, em paz, para receber o que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Vamos então celebrar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, boa tarde. Amém. Está tudo com energia para louvar ao Senhor nesta tarde? Então, se não tiverem, estão no lugar certo. O Senhor tem força para nós, tem renovação, amém? Por Ele tudo é possível e tudo podemos fazer, aleluia. É Ele que nos dá poder para vencer, amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Aleluia. Louvamos o Teu nome, Deus, aleluia. Aleluia. Por Ti tudo é possível. Posso fazer, pois Tu me dás poder. Nada é impossível por Ti. Meus olhos se abrem, me fizeste livre. Eu vivo pela fé. Nada é impossível. Aleluia. Nós não temos que viver pelo nosso olhar, nem pelo nosso sentir, porque é o Senhor que nos dá força a cada dia. Aleluia. Não vou viver pelo meu olhar, não vou viver pelo meu sentir. Na verdade, eu sei que estás sempre em mim e sei que podes tudo mudar. Por Ti tudo é possível. Posso fazer, pois Tu me dás poder. Nada é impossível por Ti. Meus olhos se abrem, me fizeste livre.
Eu vivo pela fé. Nada é impossível por ti, tudo é possível. Tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível por ti, meus olhos se abrem, me fizeste livre. Eu vivo pela fé. Nada é impossível. Aleluia, não vou viver, aleluia, pelo meu olhar, nem pelo meu sentir. Aleluia, aleluia, louvamos o teu nome, Deus. Aleluia, tu dás-nos força, Senhor, a cada dia. Aleluia. Não vou viver pelo meu olhar, não vou viver pelo meu sentir. Na verdade eu sei que és tu estás sempre, Pai. Na verdade, aleluia, eu sei que estás sempre em mim. Eu sei que podes tudo mudar. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível por ti, meus olhos se abrem, me fizeste livre. Eu vivo pela fé. Nada é impossível. Aleluia. E vamos declarar a uma só voz: creio sim, creio em ti, Jesus. Aleluia. Abre a tua boca e diz: eu creio, Jesus, eu creio em ti, sei que tu podes fazer coisas grandes. Aleluia. Sim, creio sim. Creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim, creio sim. Creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim. Creio sim, creio sim em ti. Creio sim, creio sim, creio. Aleluia. Creio sim em ti. Creio sim, creio sim. Creio sim em ti. Creio sim, creio sim. Creio sim em ti. Por ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível por ti, meus olhos se abrem, me fizeste livre. Eu vivo pela fé. Nada é impossível. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém. Tu acreditas nisto? Nada é impossível para o nosso Deus. Sabemos que o Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Eu acredito num Deus que tem coisas poderosas para fazer no nosso meio. Nós acreditamos, amém, num Deus que é poderoso, que tem todo o poder. Não é por aquilo que nós às vezes vivemos, por aquilo que nós vemos, mas é porque sabemos que o Senhor, Ele está perto de nós, Ele pode operar. Então vamos louvar o Senhor ainda nesta tarde, amém, que o Senhor possa se mover no nosso meio, que Ele possa fazer alguma coisa nova na nossa vida. Eu não sei se tu estás com fé, ou como é que está a tua fé, amém, mas se tu tens falta de fé nesta tarde, deixa que o Senhor trabalhe e faça alguma coisa nova no teu coração, que Ele possa pôr fé onde há incredulidade, amém, que Ele possa colocar alegria onde há tristeza, que o Senhor possa fazer algo novo na nossa vida. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Aleluia. Santo és, Senhor. Vem visitar-me hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz todo o medo desaparecer. Traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem visitar, Senhor, aleluia. Vem visitar-me hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Faz todo o medo desaparecer e traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Se faz Deus, aleluia. Faz meu coração arder de novo. Faz todo o medo desaparecer. Traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, Deus. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. 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 Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver, aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz todo o medo desaparecer. Traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Só as vozes vão dizer: eu quero viver. Se tu realmente queres viver, quero viver. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus, faz o nosso coração arder, Senhor. Aleluia. Faz meu coração arder de aleluia. Novo. Deixa que o Senhor renova a tua vida nesta tarde. Aleluia. Traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Eu quero viver.
Santo és, Senhor, Santo és, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Deus faz coisas novas na nossa vida, Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque é tão bom estarmos na tua presença, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque tu estás aqui, Senhor, com graça, com força, Senhor. Deus, com fogo, Senhor, para incendiar o nosso coração, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por aquilo que vais fazer aqui neste lugar, Senhor. Obrigada por aquilo que já tens feito até este dia, Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero vos dizer que a responsabilidade de manter o fogo aceso é nossa. É nossa. Diz que o fogo arderia continuamente e não se apagaria, não é? O sacerdote tinha essa utilidade, essa função de manter o fogo aceso. Agora, quem bota o fogo lá, quem coloca fogo, quem dá o fogo, quem incendeia, não somos nós, é o Senhor. A nossa responsabilidade é manter o fogo aceso, mas é o Senhor que incendeia. Então deixem que o Senhor te toque nesta tarde. Eu não sei como é que está a tua fé, mas fica atento àquilo que se vai passar neste lugar. Eu acredito que o Senhor tem coisas grandes para fazer neste lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Quem esteve ontem na ministração na parte da tarde aqui? Amém. Mulheres valorosas? Ok. Vocês nem sabem o que perderam. Amém. E os homens então perderam tudo, não é? Menos 3 ou 4 jovens. Somos jovens, né? Ok. Vou pedir à missionária Sónia para vir e partilhar um pouco do seu testemunho, aquilo que Deus já tem colocado no seu coração para nós. E não queria que nenhum dos homens e nenhuma das irmãs que não pôde ontem estar aqui fosse para casa simplesmente... olha, a missionária esteve lá e não sabemos nada dela. Sabe, ela ministrou ontem mais do que a palavra. Ministrou a palavra, mas ministrou também sobre a sua experiência com Deus. Amém? E a sua experiência com Deus também é um incentivo para cada um de nós. Amém? Buscar ao Senhor e experimentar o poder de Deus sobre as suas vidas. Amém? Missionária Sónia, faz favor. Mas antes, vem cá, Tiago. Amém? Tiago e Sónia... são 2 obreiros que neste momento estão a servir ao Senhor em Vila do Conde, na área de Vila Chã, é a igreja-mãe. Estiveram a servir 5 anos conosco como missionários da igreja de Cascais, Trajou-se em Valpaços. Eu conheci o Tiago, tinha ele para aí assim, esta altura. Eu teria para aí 3 anitos por aí, na casa do avô dele, na altura frequentava a casa. Mas... depois perdemos o contacto, ele veio para Benavente. Depois, quando eu estava já na obra do Senhor, estava em Alustrel, Castro Verde Alustrel, e lembro-me uma vez que o pastor Joaquim Pernas Canhoto, o seu avô saudoso, que já está com o Senhor, ele foi lá me ajudar também num fim de semana, um domingo, tendo um culto especial, neste caso, celebrando a Santa Ceia. E o Tiago, Samuel é teu pai, o Tiago esteve lá, amém? Tivemos aquele, depois foram almoçar connosco, e pronto, e seguiu a vidinha dele. Depois, só muitos anos depois, é que voltamos a ver, ele tinha 30 por aí, né? 30 anos, estava concluindo o Instituto Bíblico. E estávamos orando a Deus para um missionário para substituir um missionário que já há muitos anos estava no Norte, que ia se reformar, pastor Lídio Cavadinha, e Deus colocou no nosso coração a vida deste casal, amém? E oramos e fizemos o convite, e eles foram servir a igreja ali em Trás-os-Montes, né? E foi um tempo muito agradável de nos conhecermos, agora amém. Já como adultos, né? E foi um privilégio também conhecer a esposa, a irmã Sónia, amém? E eu queria nesta tarde também, os trouxe cá, vos convidei para que eles possam partilhar convosco o dom que Deus lhes deu, amém? E
todos nós complementamos uns aos outros no ministério, cada um tem o seu dom, e tudo isso complementa o corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. Agora vou pedir à igreja. Então, a paz de Deus. Não sei quem estará aqui de novo e possa se sentir bem-vindo no nosso meio também. Um pouquinho do meu testemunho, vou tentar ser breve. Já de manhã partilhei com os irmãos em Montemor. Então, eu cresci também na igreja. Lá eu partilhei que a minha mãe não era crente, evangélica, era de uma família católica e bem católica, na Ilha da Madeira. Sim. Sim, é a família Jardim. E a minha mãe veio para cá, veio para Portugal trabalhar, mas a dada altura da vida dela, a minha mãe ficou sem voz. E as pessoas para as quais ela trabalhava decidiram correr vida, como se costumava dizer antigamente. Levaram a minha mãe a vários curandeiros e no último o bruxo, o curandeiro, como queiram, disse à minha mãe que, olha, em 15 dias, se tu não fizeres isto, isto e isto, eu tiro-te a vida. Ou vais morrer, ou como vocês quiserem, o que estava por trás dele, que já queria tirar a vida à minha mãe. Bom, a minha mãe pensou, bem, eu vou mandar as minhas coisas, o meu dinheiro, aquilo que eu tenho guardado, vou mandar até à Ilha da Madeira para os meus familiares, porque eu vou morrer. Ela aceitou aquilo já como uma sentença. E já que eu vou morrer, então vou enviar isto. Só que no caminho, e as coisas não são por acaso, no autocarro, quando a minha mãe parou para ir ao banco, havia alguém que tinha uns folhetos, usavam-se naquela altura, e tinha posto na montra, era uma retrosaria, era de um irmão, e esse folheto pequenino dizia, tão simples, não é? Que Jesus tem remédio para tudo. E na sinceridade do coração e na simplicidade, a minha mãe pensou, se ele tem remédio para tudo, será que este Jesus pode curar-me? Será que ele pode? E a minha mãe entrou dentro da retrosaria e quis comprar aquilo. A pessoa disse que não era para venda, e depois já não deixou a minha mãe fugir. Explicou-lhe tudo, o que pertenciam, as horas dos cultos, e então ensinou a minha mãe o que ela havia de fazer, que autocarro devia de apanhar, e é assim, a minha mãe converte-se, e eu já cresço naquele ambiente do primeiro amor. Minha mãe queria evangelizar toda a gente, só que a vida vai avançando e o período da rebeldia veio. Eu também tive o meu, não foi diferente. Nos meus 18 anos, eu estava na igreja, mas não estava. Eu estava lá dentro, o corpo estava, mas a mente não estava. A mente estava cá fora e lá fora, e naquilo que eu podia fazer e divertir-me. E é nessa altura que acabo por ter um relacionamento com alguém muito mais velho que eu. Eu tinha 18 anos e a pessoa era 15 anos mais velha, e acabo por viver uma relação muito doentia. Uma relação também debaixo de ciúme, debaixo de violência, debaixo de várias coisas. E durou bastante tempo. Já íamos com 1 ano e meio, e eu disse, mas eu vou continuar a ter uma vida assim? Vai ser isto a minha vida? Não posso fazer nada, não posso... o controle era muito... até que comecei a pensar, não, eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. E o namoro terminou. Quando o namoro terminou, eu volto para a igreja e peço a Deus que me ajude, que tenha misericórdia de mim. Lembro-me perfeitamente, eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Nessa altura, a vida do Espírito cessou dentro de mim,
E o que eu mais peço quando eu retorno é volta a vir, perdoa-me e vem, por favor. E foi um caminho de humilhação diante dele, de arrependimento. Era uma conferência de Desafio Jovem, que nesta postura e eu a dizer diante de Deus que não era digna de nada, nem eu não queria mais ninguém, nem família. Eu só queria que Deus me aceitasse novamente e que voltasse a encher-me e a sentir o poder dele dentro de mim. Pois estas são as condições para ele vir e dizer-te, pois é, mas eu vou chamar-te também. E eu não queria acreditar, não sou eu, não posso ser eu. Na altura, na conferência, quem estava, um dos pastores convidados, lançou um desafio, um propósito de 3 dias de jejum, e eu pensei, por que não? Estou aqui, e aqui estou, por que não fazer? E é numa das manhãs. É muito interessante, na aula magna, em Lisboa, estava pouca gente, e debaixo daquela música, eu de manhã falei, não sei se aqui também vocês conhecem, eu irei, sem reservas nem condições. Mal sabia eu o que estava a dizer a Deus. Não sabia. Só chorava e dizia a Deus, Deus, eu estou aqui. E eu não acredito, eu nem sequer acreditava que Ele me estava a chamar. E que era mesmo eu. Mas era porque, como eu partilhava de manhã com os irmãos, é quando não sai e não para dentro de ti. Faças tu o que fizeres, vais tu onde fores, vais trabalhar, aquela voz dentro de ti que o teu lugar não é aquele, ela não cessa. Quando é Deus em ti, ela não cessa. Tu podes realmente estar ocupado, tu podes estar a estudar, podes estar a trabalhar e a estudar, podes estar a fazer muitas coisas, mas há uma voz interior que não consegues calar. E é assim que conheço mais tarde o Tiago. O Tiago vai estudar para Aveiro, sendo o meu marido do Ribatejo. Ele candidatou-se à universidade, entrou em Lisboa, mas foi um engano, ele enganou-se nos códigos, para ele na altura foi uma frustração, ele voltou a candidatar-se e na segunda fase ele entra em Aveiro. E imaginem os irmãos, eu tinha colocado na altura, era diante da luz que eu tinha, um propósito diante de Deus, que a pessoa que Ele tivesse para mim aparecesse num culto de oração. O culto de oração numa igreja como Aveiro, muito pequenino, tendo a igreja bastantes membros, era um culto, não éramos mais de 10 pessoas. Jovens não havia. Portanto, era quase uma missão impossível. Como é que vai cair aqui um jovem no culto de oração? Era mesmo, para mim na altura não vai aparecer, não vai. Pois é, mas apareceu. E porquê que apareceu? Porque o Tiago, qual é o culto em Aveiro disponível para eu ir? Porque ele à sexta-feira vinha embora, vinha para a terra. Então o único culto em Aveiro disponível era realmente o da terça-feira de oração, porque o de sexta-feira era estudo bíblico na altura, e ele já não apanhava esse, ele já estava de regresso. Pronto, nós encontrámos-nos e eu não quis acreditar, não é possível que tenha caído aqui um jovem. E eu continuei a resistir e apesar de um irmão ancião na altura nos ter apresentado, porque conhecia o avô dele e fez o enquadramento, eu disse assim, pois está bem, mas não. E continuei a resistir, não é possível e não é, e não gosto de ti, não é. Mas as coisas foram mudando. E mais uma vez, já na altura, Deus pergunta-me, então, mas tu dizes que queres fazer a minha vontade? Eu, sim, Senhor, sim, sim.
E eu fui orar, jejuei. Então, e Deus deu uma palavra muito interessante. Na altura, Ele disse-me, e tu verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu, Ana, e eu tive que me render. Eu tive que me render àquilo que Deus me estava a mostrar e eu não queria ver. A resistência continuava. E as nossas resistências duram. E quanto mais cabeças duras nós somos, mais elas duram. E os anos vão passando e nós estamos a puxar para um lado e Deus a contender connosco de várias formas. Eu disse-lhe, enquanto éramos só amigos, eu disse-lhe, pensava eu que o conseguia afastar. Eu disse-lhe, olha, eu tenho chamada. O que é que eu ouvi do lado de lá? Olha, pois bem, eu também. Pronto, não foi assim. Ele foi chamado muito mais novo que eu, com 13, e eu sou chamada com 20. E, portanto, os timings são diferentes, mas encontramos-nos e vamos à escola bíblica. Vamos à escola bíblica através de Benavente e depois os irmãos, o pastor Lami já disse um pouquinho. Abraçámos o trabalho em Valpaços, também não era plano, eu partilhei ontem com as irmãs. O plano era ficar a servir na igreja que nos enviou. Para isso abrimos também trabalho por conta própria, trabalhávamos, estudávamos teologia e servíamos na igreja local. Amém. Mas no final do 3º ano, como estava o pastor Lami a dizer, lembro-me perfeitamente, está o meu marido a martelar, toca o telemóvel, era o pastor Lami. O pastor Lami chegou antes de toda a gente. Antes de mais alguém nos interceptar com algum convite. Então lançou-nos a proposta e eu volto a dizer a Deus, não faz sentido nenhum. Então, temos os planos estabelecidos, vamos ficar aqui. Como é que é possível? Como é que a gente vai agora desfazer-se de tudo? Então o objetivo, nós oramos, o objetivo é servir a igreja, servir aqui os irmãos apoiaram-nos, enviaram-nos, vamos lá. Mas não. Nós fomos, nem sabia onde é que ficava Valpaços no mapa. Não sabia. Há aqui irmãos que também não sabem. Onde é que fica Valpaços? Então vamos para um trabalho missionário. Chegamos lá, tínhamos só 2 pessoas e 2 crianças, netinhos de uma dessas pessoas. Não tínhamos mais nada. Não tínhamos músicos. Havia um pianinho, havia a minha viola que veio e não tínhamos mais nada, mais ninguém. Então ali nós entendemos que foi uma aprendizagem muito grande e preciosa. Às vezes precisamos de estar retirados para ouvir melhor a voz de Deus. Longe da confusão, longe de muitas vozes. O silêncio, a quietude é extremamente importante, porque és tu e Deus. E aquilo que o Espírito falar ao teu coração, se tu não verbalizares e deixares dentro de ti, permanece. É como... E vai galvanizando dentro de ti. Isto é muito interessante. Quando tu não revelas e tens a certeza daquela voz que o Espírito te disse, ela não diminui. Ela está a ser alimentada pelo Espírito Santo dentro de ti. É tão precioso. E às vezes nós perdemos porque falamos aquilo que não é para ser revelado ainda. E depois isso perde a força em ti. E assim foi. Nós estivemos a servir lá e Deus vai nos ensinar o que é que realmente importa. Eu partilhava isso com as irmãs. Quando eu não tenho ninguém, e o meu marido, isto é antes de pandemia, quando nós somos gratos por uma pessoa que vem, um valpacense que entrasse pela porta,
a nossa gratidão era imensa. Nossa gratidão é imensa, porque quando estás sozinho, sem família, sem nada, sem ninguém, tu tens de te agarrar com tudo o que tu tens a Ele. Por mais que tu leias, ou por mais que tu a dada altura foge de tudo, foge, já nem consegues. É o teu clamor, és tu e Deus. E as coisas tornam-se reais. As coisas tornam-se reais. Nós nem nos apercebemos com a rotina e tudo, mas é depois quando esse tudo nos é tirado e não há nada, e eu não estou a falar depois de experiências de colegas nossos que passam fora, não é? Passam noutros lugares, não é? Mais difíceis também, ainda estamos só em Portugal. Mas a verdade é que a obra estava assim e nós fomos encontrar as coisas assim, depois foram evoluindo devagarinho. Mas a grande aprendizagem, e é isto que eu quero levantar, é a nossa. E é quando Deus pergunta o que é que verdadeiramente importa. Sou eu ou a quantidade de pessoas que vêm? Tu vens por mim ou pela quantidade de pessoas? É que faz toda a diferença. Se eu venho por Ele, eu vou cultuar à mesma. Quer a casa esteja cheia, quer estejam só 2 ou 3 irmãos. É por ti. É por ti. Eu sei que há muito apelo para vir, mas a cultura de adoração por Ele, só por Ele, é o que precisa de ser levantado novamente. Não é por a quantidade que está aqui, mas é por ti. E não é por aquilo também que tu vais fazer nesta relação mais próxima com Ele. Mas é por Ele. Isto muda tudo. Então, quer nós estejamos aqui, quer nós estejamos na China. Isto foi marcado dentro dos nossos corações. E que esta tarde Deus continue a fazer o que Ele já está a fazer. Amém? Pedi aos irmãos para ficarmos de pé. Obrigada, Pai, porque Tu estás connosco neste lugar. Obrigada porque Tu és o mais importante neste lugar, Senhor. Tu és o centro de todas as coisas são feitas por Ti e para Ti, Senhor. Ajuda-nos a adorar-te, Senhor, com tudo o que temos e tudo o que somos. Pai, nós somos Teus, o preço pago em nosso favor foi alto demais, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu amor demonstrado na cruz em nosso... Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia, aleluia, santo és, Senhor, aleluia, aleluia. Santo és, nós estamos sedentos da Tua presença, Senhor, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração
Senhor, aleluia. Deus trabalha nas nossas vidas, Senhor, aleluia. Deus, tu mereces todo o louvor, toda a adoração. Nesta tarde, abre a tua boca. Louva o Senhor. Louva porque Ele merece todo o louvor, toda a adoração. Se queres que o Senhor incendeie a tua vida, então louva. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Aleluia. Louva o Senhor nesta tarde. Amém. Não fiques distraído, mas louva o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Louvamos o teu nome, Jesus. Tu mereces todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos, Senhor, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vai me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vai me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Purifica-me, quero arder por ti, só por ti. Faz de mim sacrifício a ti, quero arder por ti. Limpa, Senhor, aleluia, limpa. Limpa-me, purifica-me, quero arder por ti, só por ti. Faz de mim sacrifício a ti, quero arder por ti, só por ti. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Toma de mim o que aleluia. Deus, estou aqui. Pelo fogo quero ser provado, purificado. Toma de mim o que quiseres. Deus, estou aqui. Pelo fogo quero ser provado. Aleluia. Senhor, que tu possas limpar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aquilo que não te serve em nós, Senhor. Limpa, purifica, Jesus. Aleluia. Aleluia. Purifica, Senhor. Aleluia. Purificado, toma de mim o que quiseres. Deus, estou aqui. Aleluia. Purifica, Senhor, a nossa vida, Senhor. Aleluia.
Deus, tudo aquilo que não faz falta, Senhor, em nós, Senhor, que Tu possas purificar, que Tu possas tirar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, purifica, Senhor, prova a nossa vida, Senhor, aleluia. Trabalha em nós, Senhor, aleluia. Trabalha em nós, Senhor, aleluia. Limpa, Senhor, purifica, Jesus, aleluia. Aleluia. Santo és, Senhor, aleluia. Aleluia. Diz isto ao Senhor, faz esta oração. Limpa, Deus, purifica, Senhor, aleluia. Limpa a minha vida, Deus. Limpa, Senhor, aleluia. Purifica, Deus, aleluia. Ah, Santo Espírito, trabalha em nós. Só por Ti faz de mim sacrifício a Ti. Quero arder por Ti, só por Ti. Aleluia, trabalha em nós, Senhor. Deus trabalha em nós, aleluia. Senhor, nesta tarde, Senhor, usa o Teu servo mais uma vez, Senhor. Deus, sabemos que Tu nos purificas e Tu trabalhas nossa vida, Senhor. Deus, com a Tua presença, Tu trabalhas em nós, Senhor, com o Teu amor. Tu trabalhas em nós pelo Teu Santo Espírito, Senhor, trabalhas, Senhor, no nosso interior. Tu trabalhas em nós pela Tua palavra também, Senhor. E queremos declarar, Senhor, queremos ser boa terra mais uma vez, Senhor, para ouvir o Teu recado, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, por aquilo que vais fazer nas nossas vidas, Senhor. Rendemos a nossa vida, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Senhor. Usa o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. E fala connosco, no nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez, aleluia, glória ao nome de Jesus. Não, obrigado. Para mim não, obrigado. Muito grato, muito grato. A palavra de Deus, ela é incrível. E experimentá-la, vivê-la, como dizia o nosso querido pastor, irmão, é ainda mais maravilhoso. Amém? Eu gostava de partilhar convosco, meus queridos, nesta tarde, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu quero transmitir para vós. Só ainda antes de entrarmos na palavra, a minha esposa falou, normalmente ela diz, nós já éramos pais quando entramos no Instituto Bíblico. Entretanto, no Instituto Bíblico, o Senhor acrescentou à nossa prole mais um rapaz. A primeira foi uma menina, depois um rapaz. E depois de estarmos já, o pastor Lamy nos convidou para ir até Valpaços. Minha esposa estava grávida do terceiro. E em Valpaços nós completámos o quarto. Então, glória a Deus. Somos família abençoada, com um trabalho para dar e para vender, e quem tem filhos assim sabe o que eu estou a falar, glória a Deus. Mas fomos inspirados por um casal valoroso que está agora convosco. Estou a brincar, irmãos, mas foram bênção, são bênção. E nesta nossa partilha aqui com os irmãos, eu já tive a oportunidade de dizer-lhes, eles são bênção para nós e referência. Esta manhã estava a partilhar ali com os irmãos em Montemor, e na sexta-feira eu tinha partilhado acerca do acidente e da forma como o Senhor também nos permitiu ainda ministrar a palavra, depois de termos tido um acidente, eu ter tido um acidente, estava sozinho, graças a Deus, a caminho ali da sede em Trejoce, e estava partilhando ali com os irmãos de manhã um pormenor que não partilhei com os irmãos aqui na sexta-feira. É que nesse acidente eu não parti nada, fiquei assim um bocadinho negro aqui por cima do olho, mas não parti nada, glória a Deus. Uma torção assim nas costas, mas o carro virou. Mas eu, ok, tranquilo, Deus é maravilhoso, protegeu. Mas os óculos partiram-se. E eu estava... Eu não é que eu veja muito mal, mas se eu olhar assim sem óculos, as letras estão todas baças, não via. E a minha Bíblia tinha a letra pequenina. E eu estava a partilhar a palavra de Deus ali com os irmãos, depois da parte da tarde, já depois de termos feito o diagnóstico e ver que estava tudo bem.
e estava sem óculos e estava com dificuldade. E o pastor Lamy tinha uma Bíblia com letra grande. Ele vem muito depressa, percebe a minha dificuldade e troca as Bíblias e eu fico com a Bíblia do pastor. Sabe, irmãos, isto é ajudar, é ser equipa, é ser corpo, é estar pronto para ver a necessidade que está à volta. Ainda às vezes é uma coisa pequenina, podem os irmãos pensar, para mim valeu muito, para mim teve um valor muito grande. E nós somos gratos a Deus. Isto é só um pequeno detalhe daquilo que os vossos pastores semearam nas nossas vidas, e desejamos que Deus faça frutificar o seu ministério aqui também e que a igreja seja abençoada por aquilo que os nossos irmãos trazem e a forma como eles se entregam ao trabalho da igreja do Senhor, sem olhar a custos pessoais. Posto isto, convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. E nós vamos ler do verso 14 ao verso 20. O tema do nosso fim de semana foi Aviva a tua obra, ó Senhor. Amém? E continua a ser um brado que o nosso coração deve fazer. Obrigado ao pessoal do som, Deus vos abençoe. Hoje eu já estou mesmo aflito já com a voz, então o Senhor possa aí multiplicar, que eu sei que às vezes não é fácil, que às vezes eu puxo um bocadinho, mas o Senhor possa multiplicar a vossa paciência. Este brado deve permanecer no nosso coração. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ela é uma frase que faz parte da oração de Abacuque, do profeta Abacuque. Aviva, ó Deus, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. E sabe, irmãos, a verdade é que a ira era o que nós merecíamos. Nós merecíamos a ira, mas o Senhor se lembrou da sua misericórdia para conosco. Aleluia. Quantos aqui têm este testemunho? O Senhor se lembrou da sua misericórdia para comigo. Podes glorificar a Jesus nesta tarde? Ele se lembrou da misericórdia para comigo. Eu não merecia, eu não tinha, eu não podia, mas Ele fez. Ele me amou, Ele me alcançou. Aleluia. E este Deus que tem misericórdia para contigo e teve misericórdia para comigo e tem misericórdia para comigo, quer ter misericórdia para com todos. Então é justo nós clamarmos: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor. Sabe porquê? Porque a sua misericórdia é incrível, mas nós não poderíamos nada se o seu Espírito Santo não estivesse no nosso meio e sobre as nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nem a salvação nós teríamos se o Espírito Santo não trabalhasse nos nossos corações. E agora que o Espírito Santo trabalhou nos nossos corações, eu não sei se todos aqui já temos a salvação, mas se não temos, hoje é dia. Não estás aqui por acaso. Hoje é dia aceitável. Hoje é uma oportunidade que tu tens para aceitar este Jesus maravilhoso na tua vida. Deixa que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora, aqueles que já foram alcançados pela consciência do pecado, da justiça e do juízo, nós não estamos mais quietos e conformados. O Espírito Santo tem para nós um mundo aberto para nós vivermos com Ele. Aleluia! Ele já habita no coração daquele que aceitou Jesus como Salvador. Mas Ele não quer apenas habitar. Ele quer habitar e Ele quer transbordar na tua vida. Quer alcançar outros com aquilo que tu já tens recebido através da tua vida. Ele tem feito uma grande obra em nós, mas Ele quer fazer também uma grande obra através de nós. E nós precisamos dEle. Nós precisamos desesperadamente da pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. O texto que nós vamos ler
Amanhã nós estivemos meditando em Lucas e Atos. Este texto, de alguma forma, é paralelo, ainda que o texto de Lucas completa o texto de Marcos e todos completam Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu quero ler convosco, porque Marcos é o evangelho da ação. Nós vamos ler Marcos, é o evangelho mais curto, mas sempre que nós estamos a ler Marcos é Jesus foi, Jesus fez, Jesus curou, Jesus levantou, Jesus ressuscitou, Jesus ensinou. Nós estamos a ver o ministério de Jesus em ação, sabe, irmão? É quase como um filme. Nós estamos a ver as cenas a sucederem-se. Marcos vai dizer no capítulo 16, a partir do verso 14 e até ao final, ele diz: por último então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. Vamos parar só aqui um bocadinho, está bem, irmão? Vamos parar só aqui um bocadinho. Criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque eles tinham visto o Mestre agir na ação do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo. Pedro, quando se levanta para falar sobre Jesus, àqueles que estão a ouvir, ele vai dizer: aquele que andou desfazendo as obras das trevas pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo sobre Jesus traz o testemunho para que os seus discípulos creiam. Aquilo que Jesus encontra nos discípulos é que eles estavam incrédulos, mas que eles tinham o coração duro. O que é um coração duro? É um coração que não se abre. Um coração que tem as trancas todas fechadas. É um coração que não permite que a água do Espírito chegue lá. Porque nós somos terra. E a determinada altura nas nossas vidas, obrigada, missionária Paula, e a determinada altura nas nossas vidas, a terra do nosso coração chega a estar tão seca, quase como o barro que vai ao forno e é cozido. E Jesus quer que o seu Espírito, e o pastor Lamy já leu nesta tarde, rios de água viva fluirão do seu ventre, e dizia isto acerca do Espírito. Jesus quer que o Espírito entre nos nossos corações e amoleça os nossos corações, e nós continuamos a dizer: não, o que eu tenho chega, até aqui está bom, eu não quero mais. Isso é um coração duro. E Jesus criticou a dureza dos seus corações e a incredulidade. Mas Jesus criticou, não foi para os esmagar. Jesus criticou, não foi para os matar. Jesus criticou, não foi para que eles ficassem inativos. Jesus criticou para que o seu coração fosse cutucado e eles pudessem pousar os pés na terra e dizer: verdade, o nosso Jesus quer trabalhar em nós, o Espírito Santo quer vir a nós, mas nós precisamos ter corações abertos, abertos a Ele, abertos ao seu mover, abertos ao seu agir. Verdade que Jesus ainda iria enviar, mas Jesus está a tratar daquilo que é duro para que quando a promessa viesse, os corações pudessem receber. Amém, irmão? Mas hoje nós também podemos ter corações duros. Hoje nós também podemos ter corações duros. Mas que nesta tarde, se tu tens resistido, ao Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, que nesta tarde, no poder que há no nome de Jesus, essa resistência seja desfeita e haja liberdade, porque aqui é lugar de liberdade. Aqui o Espírito Santo quer mover-se e nós queremos dizer: sim, Senhor, faz em mim a tua vontade. Vamos continuar o texto.
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Aleluia! E depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Aleluia! Eu creio num Evangelho que ainda tem efeito e produz sinais. Aleluia, irmão! Mas o Evangelho sem a pessoa do Espírito Santo é apenas letra. É apenas letra. É o Espírito Santo quem vivifica a palavra e nós precisamos desesperadamente dele. Entre os versos 19 e os versos 20, o verso 19 e 20, diz que depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. A seguir diz, então, saindo os seus discípulos pregaram. Entre o verso 19 e o verso 20, nós encontramos aquele texto que está lá em Lucas 24. E se não me falha agora a memória, eu usei de manhã, mas a minha cabeça às vezes não vai lá. 49, que diz, Jesus disse, envio a promessa sobre vós, a promessa de meu Pai sobre vós. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Existe a descida do Espírito Santo entre o verso 19 e o verso 20. É verdade que eles foram e cumpriram a palavra, mas eles foram e cumpriram a palavra porque estavam cheios, plenos do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Aleluia! Irmão, queres ser efetivo? Queres pregar o Evangelho e os sinais acontecerem no abrir da tua boca? Busca o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus me diz que todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Então busca, bate, procura. Porque o Senhor tem para te dar. Aleluia. Oh, aleluia. Meu irmão, se tu buscares de coração aquilo que o Senhor pode fazer com a tua vida, já para não falar naquilo que Ele faz na tua vida, mas com a tua vida. As trevas não querem que nós vamos aqui. Não querem, mas no poder que é no nome de Jesus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos. E, glória a Deus! Então se a palavra de Deus me diz que há poder para vir sobre a tua vida e sobre a minha vida, há poder para vir sobre a tua vida e sobre a minha vida. A palavra de Deus não se engana, ela não é mentira, ela é real e ela é verdadeira. Todos vão querer, as trevas vão querer dizer que é mentira, mas não é mentira. Eu tenho experimentado. Alguns de nós temos experimentado. E se alguns de nós temos experimentado, é suficiente para acreditar que é real e verdadeiro. Então busca ao Senhor. Foram comissionados para anunciar. Verso 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura.
comissionados para pregar, para anunciar o Evangelho. Nós poderíamos, não vamos abrir, Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis que testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia, pelos confins da terra, glória a Deus, pelos confins da terra. Vendas Novas e Montemor fazem parte dos confins da terra. Aleluia, pelo Evangelho, pelo testemunho, pelo poder que alcançou estas terras. Mas sabe, continua a ser necessário poder para continuar a expandir o reino de Deus. Porque o inimigo não cessa de trabalhar. Ele não precisa de descansar. Os filhos das trevas, a Bíblia me diz, são mais... Obrigado, irmã Paula. São mais diligentes. Os filhos das trevas são mais diligentes que os filhos da luz. Mas só são mais diligentes que os filhos da luz. Enquanto os filhos da luz não reconhecem a sua necessidade e não vivem para cumprir a vontade do Pai. Porque o filho da luz que reconhece a sua necessidade e vive para cumprir a vontade do Pai, torna-se diligente. Eu vou buscar até que Ele venha. Eu vou clamar até que Ele responda. Eu vou ficar, não me vou apartar. Sabe, Jacó? Não sairei daqui. Eu não sairei daqui até que tu me abençoes. Falta fibra em nós para dizer isto. Eu não vou sair daqui até que tu faças. Irmão, se falta fibra, vamos buscar a fibra, vamos a algum sítio. Mas vamos renovar as nossas forças. Vamos renovar, irmão. Irmão, se um filho nosso adoecesse, quem era o pai que descansaria? Sabendo que podia encontrar solução. Quem era? O mundo à nossa volta está perdido. O mundo à nossa volta está sem Deus e sem salvação. E Jesus comissionou a sua igreja para fazer face a esta necessidade. Oh, meu querido, eu não merecia, tu não merecias, mas fomos alcançados pelo Evangelho e pela salvação de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo está sobre as nossas vidas. Oh, irmão, o sangue de Jesus Cristo abriu para nós um novo e vivo caminho. Oh, glória a Deus. Nós temos entrado pelo caminho. Jesus nos pede que nós anunciemos o caminho. E o que vamos fazer? Ouvidos mocos? Vamos deixar de ouvir aquele que nos salvou? Ou vamos colocar-nos na calha e vamos ser cheios do Espírito e vamos fazer o que Ele nos mandou fazer? Irmãos, se cada um de nós buscar ao Senhor até que Ele venha, eu não digo esta casa. Eu digo que Vendas Novas será pequeno para a igreja. Oh, irmão, se o irmão buscar, porque depois não é só Vendas Novas, esqueça, Vendas Novas e Montemor serão pequenos para a igreja. Porque o irmão não se engane. Azusa, Rua Azusa, o início do movimento das Assembleias de Deus em Portugal, os irmãos acham que foi só lá, os bairros à volta que foram lá? Não foi, não. Todo mundo que ouviu falar quis pisar aquele lugar para perceber o que Deus estava a fazer. Muita gente foi impactada naquele lugar de outros países, do outro lado do mundo, e chegaram para perceber o que o Espírito estava a fazer por intermédio daqueles irmãos. É por isso que eu digo que Vendas Novas e Montemor será pequeno para a igreja do Senhor. Se houver um povo que está disponível para dizer: sim, Senhor, faz em mim, cumpre em mim. Aquilo que nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, diz: ide por todo o mundo. A área é todo o mundo. E pregai o Evangelho a toda a criatura. Deus não faz acepção de pessoas.
Se ele fizesse acepção de pessoas, eu teria ficado de lado. Eu, um pobre pecador, como todos nós. Mas porque ele não fez acepção de pessoas, pela sua graça, eu tenho alcançado a sua misericórdia sobre a minha vida e posso gozar a salvação. Ninguém fica de fora desta comissão. Ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho, as boas novas, a toda a criatura. Então isso quer dizer que eu tenho que falar com toda a gente? Pode ser, mas um grande pregador dizia: prega em todo o tempo e, quando necessário, usa palavras. Sabe o que é que isto quer dizer? Que a pregação do Evangelho é mais do que retórica, é mais do que um discurso. A pregação do Evangelho é uma ação, é a nossa vida no altar sendo usada pelo Espírito Santo. Aleluia! Então, irmão, eu e tu, por mais que nós não possamos falar, nós podemos anunciar Jesus com as nossas vidas, a forma como nos comportamos, a quem nós podemos abraçar, sobre quem podemos estender a mão e orar. Há vitória para aquele que está na mesa do altar do Senhor. A toda a criatura. A mensagem será decisória. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Jesus vai esclarecer aquilo que a pregação do Evangelho é suposto ser acompanhada. Versos 17 e 18. Sabe, irmão, e isto responsabiliza-me a mim, mas não só a mim, a todos nós. Diz assim o texto: e estes sinais acompanharão os que crerem. Crês? Manifesta-te nesta tarde, não tenhas vergonha. Crês? Aleluia. Sabe uma coisa, irmão? O reino das trevas não tem problema em revelar-se. Não tem problema em manifestar-se. O reino da luz não pode ter vergonha. Não pode, irmão. Estamos cá anunciando a solução para a humanidade. Tu crês em Jesus Cristo? Aleluia! Então, se tu crês, tu fazes parte desta conta. E isto torna-nos a todos responsáveis. Os dons, os sinais, não são responsabilidade apenas da liderança. Não são, irmão. Nós, como aqueles que creem, devemos lutar para que a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida seja de tal forma real e verdadeira que aquilo que nós vamos ler a seguir se cumpra nas nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, aleluia, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados, aleluia. O irmão não vibra com isto? Os irmãos podem ver que sim. Nós estamos aqui diante da palavra, a palavra é realidade, e se Jesus disse, olha, eu estava a resistir, mas eu não vou resistir. Há uma expressão brasileira que mexe com as minhas entranhas. Promessa de Deus é prego batido e ponta virada. Irmão, mexe com as minhas entranhas. Sabe porquê? Bata um prego e vira a ponta para ver se o consegue arrancar. Consegue? Promessa de Deus é assim, e esta é a promessa de Jesus Cristo para nós. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, aleluia, se pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, aleluia. Oh, irmão, é promessa de Jesus, prego batido e ponta virada, não tem volta a dar. Agora eu preciso buscar para a minha vida. Eu preciso de buscar para a minha vida. Eu preciso de buscar para a minha vida. E tem que parar. Os irmãos
permitem eu abrir o meu coração? Pode ser. Deixa lá, também já estou no último culto. Temos que parar de nos justificar com aquela expressão. É no tempo do Senhor. Porque às vezes nós dizemos isto sem discernimento do que estamos a dizer. E se formos sinceros connosco próprios, todos nós sabemos o que eu estou a dizer. Porque há coisas que o Senhor nos revela, não é agora. Mas há coisas que nós não alcançamos porque não buscamos suficientemente. E está na nossa responsabilidade. E nós culpamos Deus por aquilo que não está a acontecer, dizendo, ainda não é o tempo do Senhor. Chega de nós nos justificarmos. Irmão, se é um homem, se é uma mulher, assuma a tua postura. Chega à frente e diz, Senhor, eu quero mais de Ti. Não fiques aonde estás. Deus tem mais para ti. Deus tem mais para ti. Pastor, e como é? Como é que Deus faz? Deus faz na medida da abertura que eu tenho. Deus não vai forçar. Quem força é o inimigo. É o inimigo que pega nas vidas sem pedir autorização, domina, enreda, prende, quer levar à morte. É o inimigo que faz isso. Deus não nos condiciona. Ele criou-nos com liberdade, livre-arbítrio. E Ele respeita aquilo com que nos criou. E às vezes eu digo, oh Senhor, mas eu já busquei e Tu não me deste. E às vezes estamos a ser um bocadinho superficiais, irmão. Estamos a ser um bocadinho superficiais. Porque às vezes nós dizemos, oh Senhor, eu já busquei, Tu não me deste. Senhor, eu fui receber oração, mas ainda não fui batizado. Eu quero acabar com a frustração nesta hora. Eu quero acabar. Sabe porquê, irmão? Porque o único impedimento está dentro de mim. Está dentro de ti. E aquilo que tu precisas é pedir a Deus, Senhor, mostra-me qual é o meu impedimento. Mostra aquilo que está dentro de mim, que não me permite alcançar mais. E, Senhor, eu quero entregar no Teu altar, aonde o fogo arde continuamente, para que seja queimado e eu seja transformado. Aleluia! E eu posso alcançar a meta. Senhor, eu já orei, Tu não mandaste. Senhor, eu já pedi, Tu não enviaste. Vamos ser adultos. Vamos ser maduros em Cristo. Vamos dizer-lhe, Senhor, eu sei que eu não alcancei, porque eu tenho um impedimento. Eu sei que Tu queres fazer. Nesta hora, Senhor, por favor, mostra, porque eu quero sacrificar esse meu impedimento para que Tu tenhas liberdade na minha vida. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Disse várias coisas, eu vou levantar uma, claro que sim, os irmãos estão a pensar, qual é que o pastor está a falar? Lógico. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e agora, tome cada dia a sua e siga-me. Irmãos, a nossa cruz não é o problema que está sobre as nossas vidas e que nós temos que carregar, não é esse. Essa não é a nossa cruz. Sabe qual é a nossa cruz? A nossa cruz é a oportunidade de nós mais uma vez nos apresentarmos nela para dizer, eu crucifico o meu corpo, eu crucifico a minha carne, eu crucifico os meus impedimentos, eu me apresento em sacrifício para que Tu tenhas liberdade em mim. Senhor, eu quero seguir-Te. E Jesus diz, se Tu queres seguir-me, então nega-te a ti mesmo, leva cada dia a oportunidade para morrer mais uma vez e segue-me. E enquanto nós morremos para o mundo, enquanto nós morremos para o pecado, enquanto nós morremos para a carne, e enquanto nós fazemos morrer os nossos impedimentos, Cristo é vivo em nós. Aleluia! Nós precisamos, irmão. Chega de brincar às justificações. Parecemos Adão e Eva. Desculpe, irmão, mas é... Adão! Onde estás, Adão? Senhor, eu vi que estava nu e escondi-me. Quem te mostrou que estavas nu? Acaso comeste do fruto da árvore que eu te disse para não comeres? Ó Senhor, a mulher que Tu me deste. Sei. Tá.
Quem era o homem? Onde é que estava o homem quando Eva andava a passear à volta da árvore? Ó Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e comi. Eva, o que é que se passou? Ó Senhor, a serpente. O irmão está-se a rir. Só que nós estamos a rir-nos de nós. Senhor, é porque... E teria sido tão mais fácil se Adão tivesse dito: Senhor, eu desobedeci à tua palavra, eu desobedeci à tua ordem. Ainda hoje eu não sei qual seria a reação de Deus. Seria sido tão mais fácil se Eva tivesse dito: eu sei que não devia comer, mas comi, Senhor. Sabe porquê? Porque o único pecado que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado. Não vamos entrar aqui na questão da ofensa ao Espírito, da blasfémia contra o Espírito Santo. Outra altura. Hoje não é teologia. Está bom, irmãos? O único pecado que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado. Eu pergunto, Adão confessou o seu pecado? Eva confessou o seu pecado? E sabe, realmente nós temos como pai Adão e Eva. Realmente os genes estão cá. Porque é que tu não alcançaste aquela vitória? Ó Senhor, sabes, é que eu pedi e tu não me deste. E ficamos neste ramo-ramo de, ai, não alcancei, ai, coitadinho de mim. Oh, irmãos, perdoem-me se eu estou a ser demasiado gráfico, mas eu não vou pedir perdão pela palavra não vou pedir. Aquilo que Deus nos chama é uma maturidade. Maturidade, e maturidade é dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, perdoa-me. Porque quando eu digo: Senhor, eu pequei, Senhor, perdoa-me, há vitória para mim, há vitória para mim, há perdão do céu para mim, aleluia. A culpa do reino de Deus não estar a ser expandido é minha e é tua. Porque nós não estamos a buscar o suficiente. Nós não estamos a viver o suficiente na vontade que Deus preparou para nós. E quer tu fujas para a direita, quer tu fujas para a esquerda, esta é a verdade. E eu não seria honesto convosco se não trouxesse a verdade. Queridos, posso nunca mais ver-vos, mas não quero levar no meu coração o peso de não ter transmitido o recado que Deus colocou no meu coração. O meu desejo não é que as palavras que estão a ser usadas te fechem, mas é que as palavras que estão a ser usadas nesta hora, esta é a minha oração, que o Espírito Santo as use para abrir as trancas dos corações endurecidos e haja vitória nesta tarde para a igreja do Senhor em Vendas Novas e Montemor, aleluia, porque o Senhor está ansioso para te entregar a vitória. Oh, o Senhor está ansioso para te entregar a vitória. Como vais viver? Vais viver à sombra das justificações? A evidência do poder do Espírito Santo sobre os que anunciam é esta: expulsarão demónios, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E é tão verdade que a evidência daqueles que anunciam é esta, que aquilo que nós encontramos em Atos é isto mesmo. Demónios expulsos. E há uma coisa que Jesus não listou aqui. Já lá vamos. Demónios expulsos, enfermos curados. Serpentes que colam na mão de Paulo e ele sacode no fogo, aleluia, é como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Pessoas a falar em novas línguas. Oh, meu irmão. Oh, se eu não tivesse experimentado, mas eu experimentei. Se eu experimentei, tu podes experimentar. Eu não estou a falar de algo que eu não vivi, eu vivo. Tu podes viver também.
pessoas a serem levantados do caixão. Pastor, isso foi Jesus. Sim, foi Jesus. Temos a ressurreição de Lázaro, 4 dias morto. Tirai a pedra. Eu amo esta passagem. Vocês permitem-me só 2 segundos? Vamos lá, eu sei já. Lázaro, vem para fora. A minha pergunta é, se Jesus não tivesse dito o nome, quantos túmulos teriam sido revolvidos naquele dia? Viúva de Naim acompanha, cortejo fúnebre, carpideiras. Vem Jesus com a multidão que o segue. A palavra de Deus diz que Jesus toca o esquife e o jovem se levanta, vivo, e ele o entrega à sua mãe. Mas isso foi Jesus. Já vimos que Jesus, de manhã, pelo menos quem esteve ouviu, agiu no poder do Espírito, o mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas. Mas, mesmo não sendo Jesus, e Pedro com Dorcas? E Paulo, com aquele jovem que cai da janela, porque o Paulo, olha, estava a ser um bocadinho como o pastor Tiago hoje, e está-se a alongar, está a ver? Assim, Paulo, as horas foram passando, e Paulo estava entusiasmado, e o sono deu no rapaz, e o rapaz caiu da janela, e quando caiu, morreu. Paulo ora por ele, e ele torna a vida. Paulo, que é o mesmo que diz que recebeu revelações tão grandes que, para que ele não se exaltasse pela sobreexcelência das grandezas das revelações, foi-lhe dado o quê? E o que era esse espinho? Não vamos entrar aí, mas vamos entrar naquilo que a Bíblia diz. Não vou dizer o que era, mas vou dizer que ele diz que era um mensageiro de Satanás para os bufetear. É o que eu vou dizer só. Este Paulo ora por aquele que cai e ele torna a vida. Pedro, que foi usado para ressuscitar Dorcas, é o mesmo que negou Jesus. Homens como eu e como tu, humanos, falemos assim, porque há aqui mulheres, não é? Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, criou a mulher, criou a minha linda. Desculpem, irmãos. Cada um fica com a minha linda. Criou homens e mulheres. E homens e mulheres foram usados pelo Espírito. E se eles foram, eu e tu podemos ser. Pastor, mas já não faz sentido, já não é necessário. Ai, não? Não é necessário. Os demónios desapareceram. Foi? Os endemoniados foram embora. Não há mais endemoniados. Os demónios já não entram em pessoas, agora entram em coisas só. Sei. Pastor, mas já não faz falta. A igreja de Jesus foi perseguida naquele tempo e agora não é. Ai, não. Aqui em Portugal. Vá lá para o meio dos países muçulmanos e vai ver se ela não é perseguida. Vai lá. Mas já não é preciso. Ai, não. Então porquê é que a igreja não está a aumentar mais? Porquê é que a igreja não está a crescer mais? É porque, irmãos, os irmãos leem a Bíblia como eu leio, amém? Glória a Deus. Atos mostra-me conversões de 3 milhares, de 2 milhares, assim. Anunciado o Evangelho e as pessoas convertem. E a minha pergunta, as pessoas estavam mais abertas? Estavam nada mais abertas, irmão. A unção de Deus sobre aqueles que pregavam é que era maior. Sobre aqueles que anunciavam era maior. Sabe o que diz acerca de Filipe lá em Atos também? Filipe ia a Samaria. E aquilo que a palavra de Deus diz é que enquanto ele pregava em Samaria, as pessoas paravam e ouviam o que ele dizia. Porquê? Porque viam o que estava a acontecer. E a minha pergunta,
Filipe, de sua própria mão, fez acontecer? Não. Não para ele, não para mim e não para ti. Foi a unção do Espírito Santo sobre a vida de Filipe. E a mesma unção não perdeu poder. E eu e tu precisamos dela. Queres ser efetivo? Estava a olhar ali, os irmãos aqui em Vendas Novas e Montemor, mas eu tive mais por Vendas Novas este tempo. Existem uma série de estruturas, e com permissão do pastor Lamy, que dariam templos fantásticos neste lugar. O pastor Lamy com certeza já pôs o olho. Os pastores têm destas coisas, a gente vai passando e vai olhando. E eu estava a pôr gasóleo ali na Repsol e estava a dizer, olha que engraçado. Que armazém tão jeitoso aqui. De certeza que o pastor Lamy. O irmão quer que isso seja verdade. O irmão quer que 3 cultos aqui ao domingo sejam poucos para comportar todos aqueles que chegam à salvação. Quer? Então, irmão, está consigo e está comigo. Comigo não, que não estou aqui, mas estou noutro lugar e está comigo nesse lugar. Está na minha mão, está na vossa mão aqui. Está na vossa mão aqui. Se vocês procurarem, se os irmãos buscarem, se eu buscar, a igreja do Senhor vai contar com gente ungida. E gente ungida confronta as trevas. E as trevas são derrotadas. E há vitória para o reino da luz. E a igreja cresce, irmão. Mas precisamos ir lá, Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Atos capítulo 2, versos 37 a 39. Eu quero tender para concluir, os irmãos já devem estar cansados de me ouvir, ainda por cima eu falo alto. Os irmãos tenham misericórdia de mim, está bem, irmãos? Atos 2, 37 a 39. A 39, não é 37 e 39. Dia de Pentecostes. Os irmãos estão situados? O Espírito Santo desceu, veio do céu. Um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia, glória a Deus. Então vem a multidão e se rodeia ali à volta porque estão atónitos com o que está a acontecer, porque cada um deles ouve-os falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Então Pedro se levanta para anunciar o Evangelho. E aquilo que vamos ler é a reação do povo ao anúncio do Evangelho nesse dia. E ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Então Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia! Então a promessa é para ti e é para mim também. É para todos quanto o Senhor chamar. Todos. Aquilo que Pedro anuncia é o caminho para receber. Arrependei-vos. Claro, nós nos arrependemos para salvação. Amém? Mas acho que nós precisamos nos arrepender de não darmos ouvidos à voz de Deus enquanto Ele nos chama, para nós nos consagrarmos mais. Arrependei-vos. Arrependei-vos.
sejam batizados para arrependimento dos vossos pecados. Está a falar da salvação, claro que sim. Mas, no verso 38, para parte final, Pedro diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, aleluia! E não fica por aqui. E Pedro vai mesmo dizer, sabe porquê que Pedro diz? Porque a promessa diz respeito a vós. Sabe porquê? Porque naquele dia, aquela multidão estava a ver acontecer com outros. Então Pedro vai dizer, isto não é só para aqueles em que está a acontecer. Isto é para aqueles que está a acontecer, mas também é para vós que estáis presentes. Então a promessa diz respeito a nós, a eles, desculpem, a promessa diz respeito a eles, aos filhos, mais aos que estão longe. Mas, irmãos, perdoem-me, mas a parte final é a que eu mais amo. E a tantos, não tem limite. Não tem limite. E a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Foste chamado? Recebeste salvação? Então é para ti também e para mim. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Na sexta-feira nós falámos acerca do caminho. De manhã nós falámos acerca do alcançar a promessa. E agora, vamos regressar a Marcos. Marcos 16 para fechar. Aleluia, Jesus. Marcos 16, versículos 19 e 20. E depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo, os discípulos pregaram por toda a parte. Aleluia. Oh, aleluia. Vou ler aqui que é para não ser diferente. Cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aleluia. Eu gostava de fechar hoje dizendo que nós temos uma promessa, precisamos fazer o caminho, podemos viver na promessa e nós podemos, ao viver na promessa, agir no poder do Espírito Santo. Aleluia! E isto trará efetividade à pregação do Evangelho e não haverá resistência, haverá conversão. E aqueles que resistirem é para condenação, porque o Senhor deu livre-arbítrio, mas aqueles que forem confrontados não poderão mais dizer, eu vou andar aqui e lá, eu vou andar em um e outro caminho, porque perceberão que no Evangelho não há zonas cinzentas, é preto no branco. Ou tu aceitas, ou tu não aceitas. Ou tu aceitas, ou tu rejeitas. Porque a pregação do Evangelho acompanhada dos sinais com poder é impossível de nós não darmos uma resposta.
Eu estou procurando, irmãos. Mas eu estou procurando não apenas os sinais. A minha esposa falava disto ontem. Eu estou procurando amar o meu Senhor de todo o meu coração. E viver com todo o meu coração para o Senhor. Estou procurando e não é fácil, não é? É simples, mas não é fácil. Porque eu sei que quanto mais eu amo... Venha nos visitar no nosso próximo culto. Nossas celebrações são em Montemor Novo, na Rua de Lisboa, número 70, às quartas-feiras pelas 21 horas e aos domingos às 10h30. Estamos também em Vendas Novas, na Rua Catarina Eufémia, número 1A, no bairro 7 de Setembro, às quintas-feiras pelas 20h30 e aos domingos pelas 17h30. Também pode nos visitar em Canha, na Rua Mário Salgueiro, número 10. O nosso telefone é o 919 100 019. 919 100 019. Contacte-nos para mais informações. Venha ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus.